A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio X da Bíblia. Estamos agora no número 173. 173. O nosso tema é os Salmos, como escola de oração e de vida. Os Salmos, escola de oração e de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, abre hoje o nosso coração para a Tua palavra viva. Que ao entrarmos no mundo dos Salmos, aprendamos a rezar com verdade, com confiança e com toda a nossa humanidade. Que o Teu Espírito nos ensine a transformar cada emoção, a alegria, medo, cansaço, esperança, em diálogo contigo. Fala-nos, Senhor, e faz da nossa vida um canto que te louva. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos para contemplar um dos tesouros mais antigos e mais vivos da fé, o livro dos Salmos. Ele é, ao mesmo tempo, poesia, oração, teologia, espiritualidade e experiência humana. É o livro que acompanhou Jesus, sustentou o povo de Israel e continua a formar a igreja até hoje. Para entrarmos neste universo tão rico, proponho que caminhemos por 5 etapas, que são as seguintes. Na primeira etapa, o que são os Salmos? Na segunda etapa, os Salmos como espelho da alma humana. Na terceira etapa, os Salmos como escola de oração. Na quarta etapa, os Salmos e a vida concreta de hoje. E na quinta etapa, como rezar os Salmos hoje na nossa realidade concreta. Então, primeira etapa, o que são os Salmos? Agora, o livro dos Salmos é uma coleção de 150 orações que atravessam séculos de história. Foram compostos por diferentes autores, reis, profetas, sábios, até músicos do templo. E estes digamos, livros foram depois reunidos, postos juntos, para serem rezados pelo povo inteiro. Como vemos, são fruto de uma tradição viva que se foi consolidando ao longo da história do povo de Israel, especialmente durante a monarquia, no exílio da Babilônia e também depois do exílio. Agora, a palavra salmo, o que é que significa a palavra salmo? Esta palavra vem do grego psalmos, P-S-A-L-M-O-S, psalmos.
que significa canto acompanhado por instrumentos de corda. Daí temos o verbo psaló, que significa dedilhar cordas. Este verbo é grego também, não é? O verbo grego psaló significa dedilhar cordas, tocar, cantar com música. Em hebraico temos a palavra Tehilim. De fato, este livro em hebraico chama-se Tehilim, que significa louvores. Curiosamente, embora muitos salmos sejam de lamento, o título hebraico Tehilim, louvores, lembra-nos que o louvor é o horizonte final da nossa oração. O louvor é o horizonte final da nossa oração. Assim, podemos dizer que os salmos são, desde a origem, um livro para ser cantado, rezado com o corpo, com a voz e com a comunidade. O livro dos Salmos é dividido em 5 pequenos livros. Dentro do livro dos Salmos encontramos outros 5 livros. O primeiro livro é composto pelos Salmos 1 a 41. E este primeiro livro apresenta a fé pessoal marcada pela confiança e pela luta interior. Temos o segundo livro, composto pelos Salmos 42 a 72. Este segundo livro amplia o horizonte para a comunidade e para a realeza de David, do rei David, a realeza davídica. Então, este segundo livro. Temos o terceiro livro, composto pelos Salmos 73 a 89. Este livro já mergulha na crise. Temos o exílio, a queda da monarquia, a pergunta: onde está Deus? Neste terceiro livro. Quarto livro, composto pelos Salmos 90 a 106. Este quarto livro vem responder à crise do terceiro livro. Onde está Deus? É a crise do terceiro livro. Então, este quarto livro vem responder a essa pergunta, a essa crise, reafirmando que Deus reina mesmo quando tudo parece perdido. E o quinto livro, composto pelos Salmos 107 a 150, conduz ao louvor. Conduz ao louvor como um caminho de retorno e de reconstrução espiritual. Louvor como caminho de retorno e reconstrução espiritual. De fato, é interessante constatar que cada livro termina com uma nota de louvor, como se dissesse: mesmo depois da luta, Deus merece louvor. Segunda etapa. Os Salmos como espelho da alma humana. Ora, os Salmos não censuram as nossas emoções.
eles educam-nas. Os salmos pretendem educar as nossas emoções. Eles não idealizam a vida humana. Os salmos pretendem iluminá-la, iluminar a vida humana. De fato, o livro dos Salmos organiza-se em torno de 3 experiências da alma: lamento, confiança e louvor. Por isso é que dizemos que os salmos são espelho da alma humana. Então, a alma humana faz basicamente 3 experiências: lamento, confiança e louvor. Agora, os salmos de lamento, quando a vida pesa, os salmos de lamento descrevem ou apresentam, digamos, o peso da vida. Agora, o lamento é a forma mais frequente de oração nos salmos. É importante sublinhar isto, não é? Que a Bíblia legitima o grito. A Bíblia legitima o lamento. O lamento, na Bíblia, é uma oração madura, porque parte da realidade e não da fantasia. Temos nos Salmos exemplos como o Salmo 13, onde encontramos queixa, pedido, confiança. O Salmo 22 começa no abandono e termina no louvor. E é este salmo que Jesus reza também na cruz. O Salmo 74 é um lamento nacional após a destruição do templo. Todo o povo lamenta-se. Então, o lamento não é murmuração, o lamento é diálogo sofrido com Deus. Quanto à experiência da confiança, quando a alma encontra repouso, a experiência da confiança. A confiança nasce da memória. O orante recorda o que Deus já fez e por isso pode descansar. Temos exemplos, o Salmo 23, o pastor que guia, protege e alimenta. O Salmo 27, a luz que vence o medo. O Salmo 91, a oração de proteção. Salmo 131, a espiritualidade, digamos, da humildade e serenidade. Então, a confiança bíblica não é ingenuidade. A confiança bíblica é memória agradecida. Quanto à experiência de louvor, não é? Quando o coração transborda. O louvor é a resposta madura da fé. Ele não depende das circunstâncias, depende da identidade de Deus que não se altera, nunca muda. Temos exemplos, o Salmo 8. O Salmo 8 é a maravilha diante da criação e da dignidade humana. O Salmo 100, o convite jubiloso à ação de graças. O Salmo 145, o hino à misericórdia e à fidelidade de Deus.
E também os Salmos 146 até Salmo 150, que assim é chamada Sinfonia Final. Sinfonia Final, onde tudo o que respira louva o Senhor. Então podemos afirmar que o louvor é o destino final da oração. O louvor é o destino final da nossa oração. Convido-vos a uma breve pausa. Depois passaremos à terceira etapa. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca
anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. É o meu lugar. É o meu lugar. Bem-vindos à terceira etapa da nossa abordagem sobre o livro dos Salmos como, digamos, uma escola de vida e de oração. Então, terceira etapa, os Salmos como escola de oração. Agora, os Salmos não são apenas textos para estudar, são textos para rezar. Os Salmos educam-nos de três maneiras fundamentais: rezar com verdade, rezar com a comunidade e rezar com Cristo. Rezar com verdade. A oração bíblica não é decorativa, é existencial. Os Salmos mostram que Deus prefere a verdade dura à mentira piedosa. Por exemplo, o Salmo 51 é uma confissão sincera após o pecado de David. O Salmo 73 é a crise espiritual diante da prosperidade dos injustos. O Salmo 142, a oração de alguém encurralado. O Salmo 6, a oração de quem está fisicamente e emocionalmente esgotado. Então, a verdade é o primeiro passo da cura espiritual. Depois, quanto ao rezar com a comunidade. Os salmos nasceram para ser rezados em assembleia, porque a fé bíblica é comunitária. Nunca é individualista. Temos exemplos no Salmo 122, que é o cântico chamado das subidas, o cântico dos peregrinos a caminho de Jerusalém. Então aí vemos o aspecto comunitário. O Salmo 133, o hino à fraternidade, que era usado em rituais de unidade tribal. Aqui temos também a dimensão comunitária. O Salmo 80, que é a súplica nacional de pedido de restauração. Então, aqui temos também a dimensão comunitária, porque é uma súplica nacional. Temos também o Salmo 118, que é uma liturgia, é uma procissão litúrgica, com diálogos entre sacerdote e povo. Aqui também temos a dimensão comunitária da oração dos Salmos. Então, a oração comunitária, vemos aqui, constatamos que a oração comunitária cura o isolamento e fortalece a identidade. A oração comunitária cura o isolamento e fortalece a identidade. Agora, relativamente ao rezar com Cristo. Rezar com Cristo. Jesus rezou os salmos diariamente
na sinagoga, no templo, nas refeições, na cruz. Os salmos moldaram o coração de Jesus, moldaram a missão de Jesus. Ele rezou o Salmo 22. Jesus aqui assumiu através do Salmo 22 na cruz, não é? Jesus assume o lamento do justo perseguido. Meu Deus, por que me abandonaste? O Salmo 69 também esteve presente na vida de Jesus. O zelo pela tua casa me consome. É o zelo pela casa de Deus, citado nos evangelhos. E depois temos Jesus que também usa os Salmos 31 e os Salmos 40. Então, rezar os Salmos, para nós, é entrar na oração de Cristo. Rezar os Salmos é deixar Cristo rezar em nós. Quarta etapa. Os Salmos e a vida concreta hoje. Os Salmos continuam atuais, porque falam exatamente às situações que vivemos. Elas interpelam-nos nas situações concretas da nossa vida hoje. Primeiro, os Salmos falam ao coração. Como dizíamos, eles nasceram para ser cantados e entram naturalmente no coração das pessoas. Os Salmos atravessam crises sociais. São textos atuais, porque eles atravessam crises sociais, políticas e econômicas. Dão linguagem ao sofrimento do povo. Temos como exemplos o Salmo 10, que é uma denúncia da arrogância dos opressores, ou o Salmo 12, que fala da corrupção e da mentira pública, ou o Salmo 79, que é a oração de um povo devastado pela guerra. Então, os Salmos são atuais porque dão linguagem ao sofrimento do povo, atravessam crises sociais, políticas e econômicas. Os Salmos também sustentam a missão e a pastoral. O missionário, o catequista, o líder comunitário podem encontrar nos Salmos força para continuar. Podem encontrar coragem, como no Salmo 27. Podem encontrar proteção no caminho, como no Salmo 121. Podem encontrar perseverança, rezando o Salmo 62, por exemplo. Ou até podemos encontrar sabedoria diante da fragilidade humana, como, por exemplo, através do Salmo 90. O Salmo que, digamos, inspira sabedoria diante da fragilidade. Os Salmos também curam feridas interiores. São, se queremos, terapia espiritual. Como exemplos, temos o Salmo 51, cura da culpa, não é? Ou o Salmo 34,
que é o salmo de consolo do coração ferido, ou o salmo 42, chamado o salmo da saudade de Deus, ou mesmo o salmo 103, que é o da restauração interior. Então, os salmos curam feridas interiores. Os salmos também educam para a esperança. Eles ensinam que a esperança bíblica nasce nos momentos mais duros e difíceis da vida. Ela não nasce das experiências fáceis. Como, por exemplo, o Salmo 130, que é o Salmo do clamor a partir do abismo. Ou o Salmo 137, que é a paciência diante de muitas injustiças. Ou o Salmo 145, que narra a bondade de Deus que sustenta os que caem. Então, os salmos são também um alimento, se queremos, da esperança. Educam o crente para a esperança. Mais uma breve pausa musical. Pesa demais, corro de ti, mas percebo tua verdade me alcança em paz. Tu me conheces por dentro, nada te é oculto, Senhor. Vês minha queda e ao mesmo tempo estendes a mão com teu perdão. Teu amor me chama pelo nome, tua cruz me cobre de perdão. Graça que me levanta, graça que me faz viver. Eu confesso e encontro vida em teu abraço, meu Redentor. Graça que me levanta pra te adorar, meu Senhor. Quando eu abro minha boca e trago à luz o que há em mim, cai o temor, nasce a esperança. Tua misericórdia não tem fim. Feliz é quem te obedece, quem não se afasta do teu olhar, livre do peso da culpa antiga, livre pra te exaltar. Teu amor me chama pelo nome, tua cruz me cobre de perdão. Graça que me levanta, graça que me faz viver. Eu confesso e encontro vida em teu abraço, meu Redentor. Graça que me levanta pra te adorar, meu Senhor. Bem-aventurado quem te busca, quem corre pra tua luz, que deixa a sombra, deixa a fuga, se lança aos pés de Jesus. Bem-aventurado quem se rende e abre o coração, porque encontra, porque recebe tão grande salvação. Teu amor me chama pelo nome,
Bem-vindos ao terceiro momento do nosso estudo bíblico e terminamos aqui neste momento com a quinta etapa e com uma conclusão, não é? A quinta etapa da nossa exposição, que é como rezar os salmos na prática. Como rezar os salmos na prática. Vou aqui mencionar algumas atitudes simples que nos ajudam a entrar no ritmo dos salmos. São 5 atitudes. Primeira atitude, ler devagar o salmo, deixando que uma frase toque o coração. Ler devagar o salmo, deixando que uma frase toque o coração. Segunda atitude, rezar com o corpo, cantar o salmo, levantar-se, levantar as mãos, respirar. Então, rezar os salmos com o corpo. Terceira atitude, rezar os salmos com a vida. Colocando sempre esta pergunta: onde estou neste salmo? Onde me encontro eu neste salmo? Quarta atitude, rezar com Cristo. Quer dizer, ao rezar o salmo, imaginar Jesus pronunciando aquelas palavras. E quinta atitude de como rezar os salmos na prática, quinta e última atitude, rezar pelos outros. Quer dizer, transformar cada versículo do salmo em intercessão. Transformar cada versículo do salmo em oração pelos outros. É importante, ao rezar os salmos, segundo esta proposta que acabo de fazer, é importante deixar-se conduzir. Deixar-se conduzir pelo Espírito. E como conclusão, diria que os salmos são um caminho de transformação. Os salmos são um caminho de transformação. Vou fazer uma síntese. Os salmos revelam que a vida espiritual não é uma linha reta, mas um caminho feito de avanços, regressos, perguntas, descobertas e encontros. O livro dos Salmos não nos oferece uma teoria abstrata da oração, oferece-nos uma pedagogia existencial, onde cada emoção humana é acolhida, cada emoção humana é purificada e é transformada diante de Deus. Por isso, ao percorrermos o livro dos Salmos, percebemos que ele nos conduz passo a passo por um itinerário profundamente humano e profundamente divino. Os Salmos, isto também é interessante, levam-nos do medo à confiança. Porque mostram que a fé bíblica não nasce da ausência de problemas, mas da presença fiel de Deus no meio dos problemas. A confiança não é um sentimento espontâneo. É uma decisão que se aprende versículo após versículo, até que o coração descubra que o Senhor é meu pastor. Né?
E esta não é uma metáfora bonita, mas é uma verdade existencial da nossa fé. Os Salmos também levam-nos da culpa ao perdão. Porque o livro dos Salmos não pretende esconder a fragilidade do ser humano. Por exemplo, o Salmo 51, não é? Que não é apenas um pedido de misericórdia, não é? É uma verdadeira teologia da conversão, onde o pecador reconhece que só Deus pode recriar o coração. Aqui, a oração transforma-se em lugar de renascimento. A oração dos Salmos que nos ajuda a passar da culpa ao perdão. Então, esta oração transforma-se em lugar de renascimento. Os Salmos também levam-nos da solidão à comunhão. Da solidão à comunhão. Porque eles recordam que ninguém reza sozinho. Mesmo o orante mais isolado é inserido na voz do povo, na memória de Israel, na oração de Cristo, na vida da igreja. Então, o livro dos Salmos educa-nos para uma espiritualidade que não se fecha no eu, mas se abre ao nós. Os Salmos também levam-nos da dor ao louvor. Da dor ao louvor. Porque o louvor não é o ponto de partida, mas o ponto de chegada da oração. Interessante isto, constatar no livro dos Salmos. O louvor não é o ponto de partida, mas é o ponto de chegada. O livro dos Salmos termina com uma explosão de aleluias, não porque a vida seja fácil, mas porque a fidelidade de Deus é maior do que todas as noites da minha vida. O louvor, assim, é a maturidade da fé. Quando já não rezamos apenas porque precisamos, mas porque amamos. Então, este ponto é interessante, não é? O louvor é a maturidade de fé, é a maturidade da fé, porque nós rezamos a partir do amor e não a partir da necessidade. Rezo não porque preciso, mas rezo porque amo a Deus. Assim, os Salmos fazem-nos passar da oração que nasce da necessidade para a oração que nasce do amor. A oração deixa de ser apenas um pedido e torna-se uma resposta. A oração deixa de ser apenas um grito e torna-se um canto. Através dos Salmos, a oração deixa de ser apenas um refúgio e torna-se uma missão. Então, quem reza os Salmos aprende a olhar a vida com os olhos de Deus e a olhar Deus com o coração da vida. Por isso, ao concluirmos esta caminhada pelas 5 etapas, podemos pedir a graça de que o Saltério não seja apenas um livro que estudamos, mas um caminho que percorremos. Não apenas um conjunto de textos antigos, mas uma escola permanente de fé.
não apenas uma coleção de orações, mas um espelho onde reconhecemos a nossa verdade, um horizonte onde descobrimos a verdade de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, penso que podemos ficar por aqui. Terminemos com uma breve oração a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de misericórdia e fidelidade, agradecemos-te por esta caminhada através do livro dos Salmos. Que os Salmos continuem a ser luz para os nossos passos, força nos momentos difíceis e alegria nos dias de festa. Guarda-nos, Pai Santo, na tua paz e ensina-nos a viver como homens e mulheres que confiam em ti. Que tudo o que respiramos e fazemos seja louvor ao teu nome. Amém. Irmãos e irmãs, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.